Olá, tudo bom? É, Fiz esse vídeo para contar um pouquinho para vocês como é o processo de avaliação neuropsicológica, por que ele tem um valor um pouco mais elevado, muita gente acaba se assustando ali, e o como a gente consegue tirar tanta informação ali desse processo, e fica até algo um pouco misterioso ali, então é muito legal de falar sobre isso. Primeiro, a avaliação neuropsicológica tem essas duas partes, a parte psicológica e a parte neuro, que é uma parte cognitiva. A ideia da avaliação neuropsicológica é fazer uma avaliação geral do funcionamento neurológico daquela pessoa e também dos aspectos cognitivos. Então, como que a gente faz isso? Nenhum teste é perfeito, inclusive testes médicos, se você for fazer um exame de sangue, se você for, sempre existe uma taxa de erro, mas a ideia é minimizar essa taxa. Então, para ser o mais preciso possível, os testes psicológicos, eles passam por uma análise psicométrica. Isso quer dizer, eles são estudados por anos, a ideia é excluir todos os confundidores possíveis, excluir toda a possibilidade de erro para pegar muito exatamente aquela função-alvo que a gente está querendo medir. E aí, quando eles chegam, os criadores do teste, os pesquisadores chegam em um teste que é o mais próximo possível do que a gente pode chegar para testar aquela função. E mesmo assim, no cérebro nada funciona sozinho, a gente sempre usa outras funções para poder executar a função alvo ali. Então, sempre tem uma outra coisa que também pode atrapalhar. Por exemplo, um teste de memória, se a pessoa tem dificuldade com atenção, ela vai ter mais dificuldade de fazer o teste de memória. Não quer dizer que o hipocampo dela, que a área da memória, esteja alterada necessariamente. Então, as funções, elas sempre são conectadas, mas a gente tenta criar testes que tenham essas funções alvos e depois outro que não tem essa função do lado, por exemplo, que não mexe tanto com a atenção, mas também essa memória ligada a outra função, para a gente conseguir excluir. E ali, por essas sobreposições de áreas que cada teste mede, a gente consegue entender qual é a função que está mais comprometida. Então, em resumo, tem milhares de testes, milhares de ferramentas possíveis, todas são padronizadas, o que quer dizer, elas foram aplicadas na população com a sua faixa etária, com seu grau de escolaridade. Então, para poder ter essa comparação, então, para um país que você nasceu, para a gente poder fazer essa comparação em relação à população de onde você está. A minha forma de trabalhar, eu costumo transformar todos os itens em percentis para poder ficar mais fácil. Às vezes o score do teste é de 0 a 10. E aí, quanto mais perto a 10, melhor. No outro teste é de 0 a 500, mas quanto mais perto a 0, melhor, porque a velocidade de processamento. Então é muito difícil fazer essa comparação em valores absolutos, mas normalmente se faz em termos de percentis. Então, o que é um percentil? É onde você está localizado em relação à sua população. Então, se você está em 50%, quer dizer que 50% da população está abaixo de você. Então, é a área do gráfico ali da distribuição que está abaixo de você. E 50% está acima, consequentemente. Então, você está ali bem na média da população. Percentil de 70, você está acima de 70% da população. Um percentil de 90, você está acima de 90% da população. E aí, com esses percentis, a gente consegue pegar um prejuízo extremo ou um desempenho extremamente alto, que seriam os percentis abaixo de 2 ou acima de 98. Então, quando a gente fala de superdotação, o percentil está ali acima de 98. Quando a gente fala de déficit intelectual, o percentil, a deficiência intelectual, o percentil está ali abaixo de 2. Então, esses percentis, eles dão uma medida do quão distante da média você tá, para bom ou para ruim, para melhor ou para pior. E essa é a primeira informação que a gente obtém dessas avaliações gerais dessas funções. Qual que é a segunda informação que a gente obtém? É o perfil cognitivo, então o jeito que a pessoa faz o teste. Então, se ela chega num item difícil, o que acontece com ela? Se ela desiste, se ela persiste na mesma estratégia, mesmo que esteja dando errada, porque ela tem dificuldade de se adaptar, se a pessoa fica muito ansiosa com o desempenho, se a pessoa só responde tudo e não engaja muito, ou logo cansa, tem uma fadiga cognitiva. Se durante o teste a conversa é um pensamento que é mais arborizado, um pensamento mais linear, se a pessoa é mais sistemática, se ela é mais criativa e tem até uma tolerância ao tédio de um teste mais repetitivo, todas essas informações dizem muito sobre como a pessoa pensa dentro da cabeça dela, e sobre quais áreas ela usa, sobre como ela organiza as informações, organiza a experiência de vida. Então, tudo isso é muito importante e fica claro ali na avaliação cognitiva. A avaliação psicológica, ela, por outro lado, consiste em uma avaliação das funções psicológicas, do humor, então ansiedade, depressão, traços de personalidade,
Se houver suspeita de algum quadro específico, escalas relacionadas aos sintomas desse quadro específico. A avaliação psicológica ela também inclui ouvir o relato do paciente sobre a sua vida, sobre tudo que aconteceu, sobre as percepções dele, as dificuldades, as dores. Às vezes, ou na maior parte das vezes, também é necessário ouvir quem mora com o paciente ou quem é muito próximo para verificar se tem alguma coisa ali que o próprio paciente não percebe, mas quem está próximo percebe. E, em última instância, ali no final, a gente faz toda essa avaliação e a gente pode aplicar ali, fazer novas perguntas depois desses testes psicológicos, investigar um pouquinho mais, falar com a escola, falar com um colega de trabalho, até pessoas não tão próximas, quando é necessário. E óbvio, lá no começo, eu acabei não falando, mas lá no começo também tem a anamnese, então tem o histórico clínico da pessoa, tem a hereditariedade, tem o quadro biológico da pessoa, às vezes ela tem uma anemia muito importante, ela vai ter mais desatenção, maior cansaço, não quer dizer que ela está deprimida ou que tenha TDAH. Então tem muita coisa que acontece ali, a gente pega esses dados, forma esse quebra-cabeça, e aí é o momento que o neuropsicólogo começa a computar tudo. Então a gente pega tudo isso, computa, vê os percentis, o perfil cognitivo, os sintomas psicológicos, o relato de todo mundo, e identifica ali se alguma das hipóteses que veio inicialmente, tô investigando o TDAH, tô investigando o TEA, tô investigando que é o transtorno do espectro autista, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tô investigando transtorno afetivo bipolar, às vezes também vem alguma outra coisa, algum quadro, um diagnóstico diferencial ali em relação a outros quadros também da neurodiversidade, estou investigando a superdotação. Então, todas elas têm os critérios diagnósticos definidos, a gente verifica se os dados ali da avaliação batem com o que seria esperado pela literatura para cada quadro. E aí, o final, ele dificilmente é sim ou não. Normalmente, deu esse quadro, mas também deu tal e tal coisa, isso daqui tá um pouquinho mais aumentado, ou pode ter um quadro comórbido, ou não tem um quadro comórbido, mas tem esse traço de personalidade que, complementado, em complemento com o seu quadro, ele gera esses prejuízos que você diagnosticou, que você relatou. Então, a gente faz esse quebra-cabeça e expõe esse raciocínio clínico para o paciente também. No meu caso, eu até faço isso assim, uma pré-devolutiva, antes de entregar o laudo final. Eu apresento todos os dados e a gente conversa juntos sobre o que saiu, sobre qual é o resultado ali. Isso é bem importante para entender as angústias do paciente, mas também para explicar o que é feito todo esse processo, né? E aí o resultado é o laudo da avaliação neuropsicológica, com tudo isso relatado e com a nossa assinatura. Então, esse laudo, para quem tem diagnóstico de TEA, por exemplo, transtorno do espectro autista, até legalmente é muito importante, porque junto com o lado do médico, vai dar direito a muita coisa. Ou quem é PCD, quem tem alguma dificuldade, também ajuda. Para quem precisa de adaptação na escola, esse laudo ele também é muito importante. Então, nisso tudo, porque o valor do teste, né? Além das horas trabalhadas em sessão, tem essas horas de correção, todos esses testes são padronizados, a gente tem que bater tabela por tabela, um ou outro informatizado, mas muita coisa ainda na mão, assim, a gente não tem tantos testes aprovados para que a gente possa usar que sejam mais informatizados. Então, muita coisa é ali na mão. Então, tem todo esse processo fora de sessão que o neuropsicólogo precisa fazer. E esses testes, eles são todos pagos, assim. Então, a gente precisa comprar a folha ideal para aplicar aquele teste. A gente precisa comprar o material específico, porque tem que ser padronizado, tem que ser igual para todo mundo, para não ter influência ali na hora da testagem. Então, tudo existe um custo mais ali de material, de horas extras trabalhadas, além das horas das sessões, então a gente acaba cobrando até um pouquinho maior o valor do que o valor por hora das sessões utilizadas. Por exemplo, se foram 10 sessões de avaliação, provavelmente o valor vai ser maior do que o que seria equivalente a 10 sessões. Mas é por isso, muita coisa a gente paga, por exemplo, um teste principal para avaliação de QI, pode chegar até 5 mil, 4 mil reais. Dá para aplicar em muita gente, mas é um dos testes. Aí o próximo teste também tem um valor, tem que pagar a folha de aplicação. Eu, pessoalmente, acho que os materiais deveriam ser mais acessíveis, que a produção de conhecimento que é feita em universidades públicas, ela deveria ser mais em benefício da população e não tanto de uma empresa que vai comercializar os testes. Tem um outro lado que existe uma regulamentação para que só os psicólogos apliquem, mas também tem esse lado que
Eu pessoalmente acredito que mais testes com custo baixo ou zero custo deveriam existir, as universidades públicas deveriam fornecer para baratear a avaliação, mas não é o que acontece hoje, então existe também essa questão que acaba deixando mais caro um pouquinho o processo. Mas vale super a pena, quem já passou por aqui tem muitos benefícios em relação à avaliação. Tem a questão da frustração, às vezes, com o resultado, quando não bate com o diagnóstico, foi o que eu falei num outro vídeo. Mas é um processo que acaba ajudando a se conhecer, a entender o que está acontecendo e dando muitas ferramentas ali, saber o que fazer a partir dali, ou como lidar com tudo o que está acontecendo. Então, é isso, essa é a avaliação neuropsicológica. Se tiverem dúvidas, pode mandar inbox, pode mandar mensagem, a gente conversa. Mas é basicamente isso. Então, para quem quer conhecer um pouquinho da avaliação, é só conversar, mas esse é o processo. Um ponto importante. Normalmente a avaliação neuropsicológica, ela é feita presencial ou híbrida, porque existem testes que só podem ser aplicados presencialmente. Em alguns casos, existe a possibilidade de montar uma avaliação excluindo esses testes que precisam de aplicação presencial, mas são casos muito específicos. Então, se for o seu caso, precisa ser avaliado para entender a viabilidade de uma avaliação totalmente online. Eu costumo fazer híbrida, então essas sessões que são conversas, que é uma anamnese, que elas podem ser feitas online para facilitar ali no dia a dia, e mais sessão de teste, sessão com testes que são padronizados, que tem que ser aplicados fisicamente, aí tem que ser no consultório mesmo. Certo? Essa era a última dúvida que eu lembrei que todo mundo sempre pergunta. Mas qualquer outra dúvida, só falar, a gente conversa por aqui.